Sejam bem-vindos, meu nome é Sil Racis e antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para que vocês curtam, que vocês comentem e compartilhem esse vídeo. Como eu falei, eu sou Sil Racis, sou alquimista e venho aqui, trazendo sempre esse bate-papo sobre a alquimia, sobre o feminino e também falar um pouco da ciência e da nossa consciência. Tudo isso é o que eu venho trazer aqui. Quero apresentar para vocês também a Renata, pedir para que você se apresente. Olá a todos, eu sou Renata, sou bióloga de formação, tenho um histórico aí científico, passei por diversos laboratórios, estudando no mestrado, no doutorado, com biologia molecular, tumores cerebrais, enfim. E amo muito, apaixonada pela biologia, pelo nosso estudo do DNA e os genes, e hoje eu estou aqui para a gente bater esse papo, conversar um pouquinho sobre alquimia, porque eu também sou idealizadora do grupo Rede Colaborativa, onde eu integrei diversos terapeutas de diversas áreas, profissionais aí da área do bem-estar e da saúde. E aí foi assim que eu pude conhecer, Sil? A gente se conheceu. Sim. E eu convidei ela para fazer um curso aqui. E aí a gente tá agora, ela me convidou para eu estar fazendo esse vídeo, esse encontro. Então... Sim, agora nós vamos trazer essa proposta aqui para vocês, além da alquimia feminina, nós vamos também falar de ciência com ciência. É um novo projeto aqui para esse horário que nós estaremos sempre aqui com vocês. Então a Renata, ela é uma doutora em ciências, uma bióloga, e ela vai estar compartilhando então nesse bate-papo de ciência e consciência. Só que hoje a gente resolveu falar de Maria Madalena, Porque julho, é onde a gente celebra o dia dela, que é no dia 22, não é isso? Sim, sim. Então isso. Essa é a temática de hoje. E aí eu gostaria já de perguntar, para dizer, para você poder explicar quem foi então Maria Madalena, que a gente escuta bastante, já esteve próxima de Jesus, mas aí tem muitas, enfim... A gente sabe que tem algumas coisas aí errôneas que vão se falando. Então, se puder explicar pra gente, segundo a sua visão, porque até então eu também nem sabia, ela era alquimista, gente. Olha que maravilha. Então, vamos deixar agora ela explicar pra nós. Sim, então. Maria Madalena, no dia 22 de julho, nós comemoramos, então, nós fazendo esse festival a Maria Madalena, Isso já é uma comemoração muito antiga. E Maria Madalena, ela era uma alquimista, uma grande alquimista. É interessante que a Maria Madalena, ela foi iniciada por uma grande druida por volta dos seus 13 anos de idade. E aí, o anseio dela, ela tinha um grande anseio, que era conhecer a grande druida da época, onde ela estudava. Então, ela estudava na Gália. E depois, a gente pode entrar com mais detalhes, para contar tudo aqui sobre ela. Mas ela estudava com os seus 13 anos de idade na Gália e o sonho dela era conhecer a druida, a grande druida de lá, da época. Então, ela ansiava muito por isso e ela estudava muito, ela era muito dedicada. E aí, essa druida pediu para conhecer a Maria Madalena. E quando Maria Madalena chega para ela, ela fala, olha, parabéns, porque os seus estudos se destacam, e principalmente os estudos da alquimia. Você se sai muito bem como uma alquimista. Então, assim, Maria Madalena, ela trouxe esse conhecimento da alquimia, ela traz esse entendimento da alquimia e ela desenvolveu vários tratados, ela desenvolveu tratamentos, várias questões sobre a alquimia também. Então, a grande mestra Maria Madalena é uma das maiores alquimistas de todos os tempos, E assim, o mês de julho já é comemorado, 22 de julho já é comemorado desde o tempo dos cátaros. Então é muito antiga essa comemoração. E o Papa Francisco reconheceu essa data há pouco tempo, o que traz uma mudança do reconhecimento de quem é Maria Madalena, de tirar essa mácula da prostituta para uma apóstola. Então, assim, gente, Maria Madalena é linda, maravilhosa. Então agora, dia 22, inclusive, vai estar junto com a lua cheia, não é isso? Confere? Sim. Eu não tenho certeza, mas acredito que vai estar na lua cheia, sim. Olha, já vai estar, sim. Maria Madalena na lua cheia, gente. Isso mesmo, vai estar na lua cheia. Aproveita. Inclusive, dá um like aí pra nós, se você tá gostando desse bate-papo.
E agora eu quero saber também, porque diz até que ela expulsou 7 demônios. Que história que é essa daí? Como assim, 7 Sim. demônios? Então, o que acontece, gente? Quando Maria Madalena começou os estudos lá nos druidas, ela também estudou, além dela estudar em Gália, ela também estudou no Egito. Então, ela estudava nessas duas escolas. Ela foi estudante do Olho de Ísis, de uma ordem muito antiga, que é a Ordem do Olho de Ísis. E aí, esses conhecimentos deixou ela piradona. Ah, imagino. E aí, assim, ela ficou, gente, pirada com esses conhecimentos e começou a querer fazer a ascensão. Porque ela começou a entender que nós estamos aqui para fazer uma ascensão enquanto ser humano. E ela, nesse anseio todo, nessa busca toda desse anseio, dessa construção, ela caiu enferma, que é representado pela carta à torre no tarô, que é a queda. Então ela caiu, Maria Madalena caiu e ela representa, essa queda dela, representa a queda também da consciência humana. Ela sintetiza esse simbolismo da queda. E aí quando ela cai, porque ela queria muito acessar logo tudo isso que ela estava aprendendo, ela é levada para Jesus. Ela já tinha um relacionamento com Jesus, ela já tinha toda uma história ali. Ela estava fazendo os estudos dela, mas ela já tinha contato, já tinha esse relacionamento e tudo mais. Só que ela estava ali fazendo os estudos dela. E aí levaram ela para Jesus, porque ela caiu enferma. Por quê? Pela alquimia, o que ela fez? Ela exaltou Mercúrios. Né? E quando a gente exalta o fogo e o ar, a gente entra em loucura. A gente tem que estar no equilíbrio na alquimia. E o que ela fez com esse anseio todo, ela exaltou Mercúrios. E quando ela exalta Mercúrios, ela cai enferma. E aí levaram ela imediatamente para Jesus. E aí vem, né, a história contando que ela que foi ali que parece ela pela primeira vez, né, se eu não me engano. E aí a história conta que ela chega lá que foi expulso dela 7 demônios. Não. Na verdade, ela foi levada para Jesus, ela foi tratada, e aí num diálogo de Jesus com a mestra Maria Madalena, ele foi levando para ela esse conhecimento e ensinando ela como que ela faria essa ascensão. E quando ela consegue fazer essa ascensão, ela se liberta de 7 demônios. É diferente. Então, não é ser expulso 7 demônios. Ela foi a primeira ser humana que conseguiu se libertar dos 7 demônios. E o que isso significa? Que ela foi o primeiro ser humano que conseguiu se libertar das crenças, dos negredos, das sombras. Ela conseguiu transcender tudo isso, tá? Então não foi expulso dela, ela se libertou disso. Ela foi a primeira que ascendeu. Então, assim, ela por isso era chamada de a plenitude das plenitudes por Jesus Cristo. Então ela fez trabalho, porque para ter essa consciência de se libertar de 7 sombras. Sim. E, nossa, e como que a gente pode ter acesso a esse conhecimento, saber mais sobre Sim. 7 sombras? Então, eu tenho, né, um trabalho que eu desenvolvi do 7 véus, onde eu trago sempre uma vez ao mês, às vezes passa algum tempo, mas eu tô sempre trazendo esse curso do 7 véus, eu tô sempre trazendo esse conhecimento, onde eu vou trabalhar ali os 7 chakras. Então, eu trago esse conhecimento dos 7 véus. E um outro lugar que nós podemos ter esse conhecimento é no livro Gnóstico, um livro que fala que é o Piscis Sophia. Esse livro, o Piscis Sophia, ele fala muito sobre Maria Madalena. E os evangelhos também que foram tirados da Bíblia tem muito da história de Maria Madalena. Tem o evangelho de Maria Madalena, que está nesse Piscis Sophia, a gente consegue bastante informação. E tem também o evangelho de São Tomé. Porque São Tomé, ele foi encarregado de escrever todos os acontecimentos no momento que acontecia. Então, São Tomé era o homem que escrevia tudo o que acontecia todo o tempo. Então, o Evangelho de São Tomé é o evangelho mais rico de todos. Só que a igreja retirou isso, né, gente? Então, a gente... Não só isso, né? Como também colocou outras coisas. Então, assim, quer conhecer mais? Existe o curso 7 Véus, né? Que a Lua Viva
eu quanto organizadora e idealizadora da Lua Viva trago, mas também existe esses livros, esses evangelhos, né, que a gente pode estar estudando mais sobre ela. Então aí é verdade que Maria Madalena ela foi filha de uma mulher de Gália, é isso? Sim, é verdade. Maria Madalena era filha de um hebreu da ordem de Melquisedeque, que é um grande, deixou um grande legado para Abraão né, e para toda a linhagem de Davi, uma linhagem real, inclusive. Então, o pai de Maria Madalena, ele era dessa ordem de Melquisedeque, era um hebreu, mas a mãe de Maria Madalena, ela era da Gália. E é por isso que Maria Madalena teve esse privilégio de ser uma mulher mais livre no tempo dela, porque as mulheres da Gália eram mulheres mais livres. Era bem diferente das mulheres da Galileia, né? Porque as mulheres, né, que não eram da Gália, elas tinham um outro sistema. Então, Maria Madalena, ela foi criada com uma liberdade maior. O pai dela, por mais que fosse hebreu, ele também lhe permitia essa liberdade. E essa raiz de Gália, né, essa raiz celta que ela traz da mãe, né, proporcionou com que ela estudasse, então, na Gália, com que ela estudasse no Egito, com que ela fosse essa mulher mais livre, né, e tivesse mais acesso ao conhecimento. Para vocês terem uma ideia, a mestra Maria Madalena, ela dominava os assuntos sobre álgebra, e ela falava se eu não me engano, mais de 3 línguas. Então, assim, isso para uma mulher naquela época, Nossa, gente, super avançado, né? super. E era por quê? Por causa dessa raiz de Gália. Então né? ela chegou para Jesus porque na verdade ela ficou doente, né? Enferma, como você utilizou o termo. Não, Trabalhando a espiritualidade dela já antes, muito Sim. antes. Exemplo. Então, Maria Madalena, ela cresceu com uma oportunidade de conhecimento, de crescimento diferenciada. Tanto que Maria Madalena, ela dominava os conhecimentos sobre a álgebra, ela falava várias línguas. Isso tudo era um grande diferencial para aquela época. Aquilo não era uma questão acessível, né? Então, Nossa, assim... álgebra, então ela era bem à frente mesmo do tempo, né? Bem, bastante. E ela pediu o pai dela para que ela ficasse em Gália e estudasse em Gália. Ela não se adaptou à forma das mulheres, né, da Galileia. Então, ela não se adaptou àquela cultura, àquele formato. E aí foi quando ela pede para o pai para que ela fique, então, estudando em Gália e se aperfeiçoando. Então, isso tinha mais ou menos, ela tinha 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, ela já tinha esse conhecimento todo. E aí ela vai estudar os conhecimentos esotéricos, da alquimia, tudo isso. Então ela teve conhecimento também, contato com o povo celta? Teve. Ela cresceu com esse conhecimento, com os druidas, com os celtas, né? E também com os egípcios, porque, como eu falei, ela pertenceu à ordem do Olho de Ísis, uma das ordens mais antigas que existe. E ela pertenceu a essa ordem. Ela cresceu nessas duas escolas, a escola do Egito e a escola da Gália, que eram sociedades e culturas que davam uma liberdade maior para as mulheres. Então, assim, Maria Madalena, ela foi diferenciadaça. Muito mesmo. E a gente tá chegando aí, ó, dia 22 de julho. Vamos nos conectar com essa energia dela, acender, né, essas 7 luzes dentro da gente, acender essas 7 consciências dentro da gente, tirando então as crenças que nos limitam, tirando as nossas sombras, nossos negredos. E aí a Mestre Maria Madalena pode nos ensinar muito sobre isso. E também, se você quiser trabalhar isso, né, eu tenho o curso 7 Véus, que mês que vem ele vai entrar novamente. Então, quem tiver interessado, aguarda, mês que vem a gente vai estar falando mais sobre ele. Mas o importante aqui é trazer um pouco dessa expansão, de entender quem é a mestra Maria Madalena, uma grande mulher de seu tempo, né, muito além do seu tempo ali. Que bacana, é isso aí, conhecendo bastante sobre a vida dela. E para ter mais contato com isso, então a gente também pode ler um pouco dos evangelhos e de Santo Tomé, como que era? Então,
O Evangelho de São Tomé, como ele era o responsável por escrever todos os fatos, todos os acontecimentos, ele é o evangelho mais rico e mais completo que tem. E esse evangelho foi retirado, né? Porque a gente já sabe, a igreja, com a manipulação, com tudo isso, né, querendo criar ali um formato, então ela retirou isso. Então, assim, os primeiros que eu indico para todos vocês que querem aprofundar nesse conhecimento da gnose, né, do conhecimento gnóstico, dos catros, do Cristo, de Maria Madalena, a verdadeira história. Então, estudem o Piche Sofia, estudem o Evangelho de São Tomé, o Evangelho de Mestre Maria Madalena, porque lá vocês vão conseguir acessar muito esse conhecimento. Muito mesmo. Bacana. É isso aí. Então aguardem Isso. até o próximo. Até o nosso próximo episódio aí, nosso próximo programa, onde nós vamos trazer também um assunto aí sobre a ciência, junto com a consciência. Então a gente vai estar sempre falando aqui do feminino, mas também vamos falar de ciência, também vamos falar de consciência, porque tudo isso é uma coisa só, né? O nosso propósito aqui é levar isso para as mulheres, mas também está aberto, né? Para esse conhecimento também está aberto para os homens e tudo. É só porque é uma questão mesmo de propósito. Então, semana que vem estaremos aqui novamente com mais conhecimento para vocês. Agradeço, né, a Renata Correia, que está aqui presente, que vai estar agora com a gente sempre, toda semana aí nesse programa, que a gente vai trazer esses bate-papo bem leve, bem gostoso pra gente Isso falar aí. e aprender de uma forma mais suave. E se ainda não curtiu, curte aí a nossa Isso. live, tá bom? E compartilha com os amigos, com as amigas, comentem. E é isso, nos sigam, tá bom? Meu nome é Sil Racis, a minha página do Instagram é o @luavivaoficial e a sua página É @rede_colaborativa, da Rede Integrada de Terapeutas. isso. Então sigam a gente também lá no nosso Instagram e até semana que vem. Gratidão. Namastê.